Você já parou para pensar que a nossa vida parece uma grande balança? De um lado a saúde e do outro a doença. E que tem dia que a gente sente essa balança subindo para o lado da saúde e tem dia que a gente sente completamente essa balança subindo para o lado da doença. Esse vídeo vai falar um pouco por que isso acontece. Mas antes, se você não é inscrito, clique aí embaixo, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para receber os vídeos novos dessa série. Eu sou o professor Evandro Queiroz e esse é o canal Educação e Saúde. Bom, mas por que isso acontece diariamente na nossa vida? Isso tem a ver com a nossa vida em sociedade. É impossível que alguém por si só fique saudável ou fique doente. A gente é fruto do meio que a gente vive. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, de boas ou de ruins, têm influência e vão alterar essa balança. Coisas que podem acontecer só individualmente para você, coisas que podem acometer a sua família, ou coisas que podem acontecer o bairro em que a gente mora, ou a cidade, ou mesmo o país, e que tem impacto na nossa vida diária. Se a gente não souber fazer as adaptações necessárias para entender melhor tudo isso que nos acontece, a tendência é que essa balança suba para o lado da doença. Se a gente faz boas adaptações e continua tocando a vida, provavelmente isso vai tocar para o lado da saúde. Eu vou trabalhar alguns exemplos para a gente entender isso melhor. Cada questão social que tem impacto na nossa vida, a gente pode falar que isso é um determinante social para a nossa saúde, que não depende da gente, depende de como a sociedade vive como um todo. Eu já até falei de alguns exemplos no vídeo anterior, quando eu falei do tipo de moradia que cada um quer ter, do valor de salário que cada um precisa para tocar a sua vida e até do relacionamento pessoal. Hoje eu vou falar de outros condicionantes, por exemplo, o quanto o trabalho é importante para as pessoas. E aqui eu não estou falando do trabalho remunerado só não. O trabalho que você desenvolve na realidade da sua vida. Você pode ser alguém que fica só dentro de casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, e esse é um trabalho super valoroso. Ou você precisa de trabalhar fora para receber a sua remuneração para tocar a vida. Aqui é o trabalho como um todo. Se esse trabalho tem um efeito na sua vida positivo, provavelmente a sua balança vai tender para o lado da saúde. E se ele tem efeitos negativos, ele vai ter um efeito para o lado do adoecimento. E assim é com cada uma das coisas que a gente tem. Vou dar um outro exemplo que diz respeito à sensação de segurança que a gente tem na sociedade em que vive. Isso poderia ser uma coisa muito boa se a gente vivesse em países onde essa segurança fosse um ponto forte, mas que não é o nosso caso. E aí, mesmo que a gente não tenha sofrido nenhuma violência direta, o medo de passar por um processo desse acaba fazendo com que a gente tome direções em nossa vida que nem sempre são as que a gente gostaria de ter. Deixar de sair à noite, às vezes ficar numa preocupação excessiva com as pessoas que a gente gosta, principalmente com os filhos. Tudo isso tem impacto na forma da gente ser saudável ou não. E eu vou dar ainda um último exemplo para as coisas ficarem mais claras. Vou falar da alimentação como uma questão social. A gente sabe da relação importante que existe entre se alimentar bem e ser saudável. Mas mais do que evitar coisas, alimentar bem significa conseguir ter acesso aos alimentos e depois de conseguir ter acesso aos alimentos, que esses alimentos tenham sido produzidos com qualidade. Então tem várias questões na sociedade que não dependem da gente, mas que têm influência direta na nossa saúde. Bom, a partir desses 3 exemplos, dá pra gente voltar à ideia do equilíbrio que eu estou construindo com vocês. É lógico que quando a gente vive em sociedade, é impossível que essas coisas não tenham influência na nossa vida. Eu falei de 3 coisas, mas vocês podem pensar diversas outras, né? Relacionadas à atividade física, à educação, a diversas questões que têm impacto na nossa vida no dia a dia. O segredo para a gente se manter saudável é, independente das influências que a gente tenha dessa sociedade, que a gente saiba assimilar, processar isso de forma positiva e tocar a vida de acordo com os desejos que a gente tem, que a gente planejou. Por que tem gente que vivendo na mesma condição de que outras adoece e outras não? Isso tem a ver com 2 questões. Uma com a carga genética que a gente traz, né? Infelizmente, a história familiar e o que vem das nossas gerações pode propiciar que a gente tenha algumas doenças. Mas isso definitivamente não é o mais importante. O que de fato vai falar do nosso adoecimento ou não diz respeito das relações ambientais e sociais que a gente produz e de como a gente vive com isso. Muita gente pode ter uma carga genética, por exemplo, para ser hipertenso e não desenvolver a doença porque ela consegue trabalhar essas coisas no seu dia a dia de forma diferente. Então, o segredo para a gente manter o equilíbrio é o que eu já tenho dito. A gente precisa de receber essas coisas,
processar bem, pegar os desejos que a gente tem da vida e fazer adaptação. O segredo então é a gente manter dias de vida saudáveis. Como fazer isso? Não tem receita de bolo, mas uma coisa eu posso te dizer: quanto mais a gente conseguir processar as coisas que nos acontecem e transformar isso em impulso para a gente agir de forma diferente rumo aos nossos desejos, melhor os nossos dias vão ser. Bom, esses 2 primeiros vídeos dessa série, eles foram introdutórios para a gente entender de que saúde que a gente está falando nesse canal. Que é essa saúde, que ela significa qualidade de vida e bem-estar. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a falar de alguns agravos em saúde e entender que mesmo que a gente já tenha um diagnóstico de alguma doença, é possível sim viver muito bem e viver de forma saudável. E nós escolhemos como a primeira doença para ser abordada a hipertensão arterial, mesmo porque acima dos 50 anos ela atinge mais de 50% da população. Isso significa que muitos de nós que já passou dessa idade ou que ainda vai chegar lá, provavelmente vai ter que lidar com esse agravo. Então não perca essa série. Na próxima semana a gente inicia então com os vídeos a respeito da hipertensão arterial, sempre com esse foco. Não pensando na doença, mas pensando em como se manter saudável, independente do agravo que a gente tenha. Bom, agora é a hora de você dar o like aí no vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas. Deixe também seu comentário aí. Eu pergunto para você, o que poderia tornar os seus dias mais saudáveis? Até semana que vem!